Olá, meu amigo, olá, minha amiga. A graça e a paz do Senhor Jesus seja para com todos vocês, amém? Que o Senhor abençoe a tua semana, a tua família, a tua casa, o teu trabalho, para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. Lembre-se disso. Olha, rapidinho. Hoje eu estive em 2 cultos e foi maravilhoso sentir a presença de Deus, ouvir a voz do Senhor. No culto da noite, o pastor trouxe a palavra no livro de Esther, capítulo 6. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Leia o livro de Esther essa semana. Tenho certeza que Deus falará ao teu coração, como falou ao meu e ao da sua igreja na noite deste domingo. Amém? Leia o livro de Esther. Fecha parênteses. Vamos lá. O pastor falou no capítulo 6 de Esther uma história bastante conhecida, né? Onde Amã prepara toda uma honraria, acreditando que essa honraria era para si, mas na verdade essa honraria era para o rei honrar, agradecer ao homem que havia salvado a sua vida. Esse homem era Mardoqueu, homem qual Amã queria matar. Não satisfeito apenas em matar Mardoqueu, Amã queria destruir todo o povo de Deus. E já havia decretado que isso aconteceria. Isso realmente aconteceria. Nessa história, nesse capítulo, é iniciado com a história de que o rei Assuero não conseguiu dormir aquela noite. E não conseguindo dormir, pede para que lhe trouxessem as crônicas do seu reinado, para que lessem para ele, a fim de querer dormir, né? Ouvir uma história ali para poder dormir. Com todo esse contexto, com toda essa história por trás, com o povo de Deus sendo perseguido, com a morte batendo a porta sem eles poderem reagir e fazer nada, nessa noite que o rei não consegue dormir, a história que é trazida para que lessem para ele é exatamente a história do dia em que Mardoqueu salva a vida do rei, contando a história contando para ele ali naquele momento que haviam 2 dos seus oficiais que tramavam a sua morte. E Mardoqueu então conta isso, fala sobre isso e salva ali a vida do rei. Nesse momento, nessa história, na madrugada, em que o rei não consegue dormir, e com todo esse contexto por trás, o rei faz a pergunta: mas o que, que a gente fez para honrar esse homem que me salvou a vida? E ali o leitor fala para ele: olha, rei, nada foi feito. E ele fala: quem é que está aí no pátio? E aí a Amã acaba de chegar no pátio e todo mundo fala: Amã tá aí. Ele fala: então manda ele vir aqui. O rei conversa com ele ali, conversa vai, conversa vem. Amã, acreditando que a honraria seria para si, fala um monte de coisa que você vai ler, né? Veste Mardoqueu todo de rei. Enfim, leia a história. Mas o que eu achei interessante nesse texto é a certeza de que Deus cuida do seu povo. É a certeza de que Deus é fiel na nossa vida. É a certeza de que o mundo pode cair, as coisas podem estar parecendo que não vão acontecer. Deus não dorme. Deus não se esquece dos seus. Deus faz com que um rei que não servia a ele não dormisse naquela noite, se inquietasse, o sono não viesse. E ele traz, e é trazido a ele a história exatamente do dia em que um homem de Deus evitou que aquele rei morresse. Meu irmão, o cuidado, a provisão de Deus na minha e na tua vida, ela é real. Se nós servirmos ao Senhor, se nós formos desse povo que ama a Deus, que serve a Deus, que obedece a Deus, Ele cuida das nossas causas, Ele cuida do nosso povo, Ele cuida da nossa família. O rei não dormiu. E com todo aquele contexto pesado para o povo de Deus, com toda aquela luta do povo de Deus, com toda aquela angústia, com a morte batendo a sua porta, a história que é lida para ele naquela noite é a história de um homem que salvou a sua vida. E esse homem
que salva a sua vida, que lhe é lembrado ali agora naquele momento, era o homem que iria morrer junto com todo o seu povo. Mas Deus faz um milagre. Deus age de forma improvável aos nossos olhos e traz aquela história, naquela leitura, naquele momento, naquela noite, para provar para nós que Ele tem olhado tudo, Ele tem visto tudo, Ele tem conhecimento de tudo e Ele está no controle de tudo. No final, aquele homem de coração impuro, de coração mau, que havia criado a forca para o seu inimigo morrer, é ele quem vai para aquela forca. E aquele homem, aquele povo que servia a Deus, é o povo que é amado, honrado, que as portas lhes são abertas. É o povo que percebe, reconhece, sente, vê o cuidado da mão de Deus, da provisão de Deus em suas vidas. É maravilhoso a gente saber isso, perceber isso, que Deus não dorme, que Deus não deixou o rei dormir por amor do seu povo, que Deus tem cuidado das causas do seu povo, da minha e da tua causa, que Deus se importa, que Deus enxerga que o controle está na palma de suas mãos e de que Ele tem o poder de fazer o impossível acontecer. Quando aos nossos olhos parece que as coisas não estão fluindo, Deus faz o improvável para mostrar que Ele é o Senhor do seu povo. Ele é quem cuida do seu povo. E você é povo de Deus. Eu sou povo de Deus. Não pode fugir da nossa mente em nenhum minuto. Que todo controle, todo cuidado está nas mãos do nosso Deus. A nossa vida precisa estar debaixo dessa provisão e dessa proteção. Que durante essa semana você se lembre disso. Havia um decreto, havia uma ordem, havia poder, humanamente falando, para que Mardoqueu fosse exterminado, fosse envergonhado, fosse morto. Para que o seu nome fosse jogado como exemplo do que não deveria ser feito. Mas Mardoqueu servia a um Deus que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que toma para si a responsabilidade para com os seus e fez com que toda aquela maldade fosse revertida em honra. Ei, o Senhor quer continuar cuidando da minha e da tua vida, das nossas causas. Que nós aprendamos a clamar, a entender que Ele não dorme, que Ele está cuidando de tudo e de que Ele tem poder para fazer o impossível acontecer, a fim de que as nossas vidas sejam para a honra, glória e louvor de seu nome. Amém? Fica com essa palavra, leia o livro de Esther e, mais uma vez, entenda que Deus está no controle da tua vida e que nada de mal pode te acontecer, porque a tua vida está confiada a Ele e a permissão para que as coisas recaiam sobre ti está nas mãos dele. E certamente o que Ele quer que caia sobre ti é bênçãos, ensinamentos, maravilhas, nada que te leve à morte e à perdição eterna. Amém? Deus te abençoe, creia em Deus, entregue a tua casa e a tua família em Deus e viva as promessas que o Senhor Deus tem para a tua vida. Boa semana, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus.